Hoje, terceiro dia da live da semana do home office, a terceira live hoje. Hoje eu vou conversar com a Lucéia Souza. A Lucéia é uma cliente minha, ela está chegando aí. É uma cliente minha que mora na Itália e que está trabalhando hoje em home office, então ela deve estar entrando rapidinho. Eu estou transmitindo ao vivo aqui para o Instagram e estou fazendo para o pessoal do YouTube aqui também. Então, se você quer assistir pelo YouTube, só que a Lucéia não vai aparecer no YouTube. Depois eu disponibilizo a gravação desse terceiro dia com ela aparecendo, tá? Deixa eu colocar a Lucéia aqui. Deixa eu chamar ela. Ela enviou a solicitação, visualizar. Aqui porque a Lucéia está no celular aqui. E eu vou falando, e à medida que ela for falando aqui, a gente vai conversando. Oi, Edu, tá me escutando? Estou te escutando, sim. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu tentar puxar um pouquinho o celular para frente aqui, para ver se o pessoal consegue te ouvir. A gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube também, só que você não está aparecendo lá. Depois eu vou disponibilizar essa gravação para as pessoas lá do YouTube. E, em primeiro lugar, quero te agradecer pela participação, pela disponibilidade. Eu sei como que está a vida aí na Itália. A gente tem visto pelo Brasil, pelas notícias, né, o que está acontecendo aí na Itália, essa pandemia de coronavírus, que, segundo notícias, e aí você vai poder confirmar, a Itália já passou em número de mortes da China, que era o número que tinha mais casos. Então, na verdade, essa semana do home office não seria para falar disso, mas, infelizmente, muitas pessoas estão buscando trabalho em home office por conta dessa pandemia. Muita gente trabalhando em casa e, como a gente já havia conversado, você também trabalha em home office. Então, primeiro quero te agradecer pela disponibilidade. Eu sei como é que você está aí hoje. Eu queria até que você falasse um pouco mais, não só da situação, de como estão a questão de saúde, essas coisas, mas também sobre o seu trabalho, o que isso tem influenciado no seu trabalho, tá? Que você se apresente para quem não conhece. A Lucéia está aparecendo agora para a minha audiência aqui, para você se apresentar também. Então tá, então para mim é boa tarde, né? São 4 horas de diferença do Brasil. Aí no Brasil é meio-dia, então tem muitas pessoas que ainda não almoçaram. Então bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. Eu sou a Lucéia Souza, sou nutricionista, sou cliente do Edu desde 2017, né? Quando eu vim morar aqui na Itália. E aí eu mudei completamente a minha forma de atendimento, porque quando eu morava no Brasil, eu trabalhava no meu consultório, trabalhava em hospitais, e aí eu decidi vir morar aqui e trouxe alguns pacientes junto comigo, né? Até tem a Ana, que está ali, a Ana Lúcia, agora entrou a Ana Paula, que são minhas pacientes, minhas amigas, apoiadoras neste momento difícil também. E aí eu comecei só no digital, e aí eu procurei a ajuda do Edu também, fiz alguns cursos com ele, para fortalecer, para aprender técnicas, aprender a como trabalhar no home office, e isso foi super importante neste momento. Claro, né, que mesmo trabalhando no home office, acabou afetando os meus atendimentos, principalmente para os meus pacientes aqui na Itália, né, porque, como vocês vêm acompanhando pela mídia, assim, tá bem grave a situação aqui, então as pessoas estão em casa, as minhas pacientes não conseguem acompanhar porque estão com os filhos em casa, então não tem aquele tempinho que elas tinham para elas. Muitos têm aquela incerteza do trabalho, né, porque aqui a maioria delas me pagavam toda semana, porque aqui não tem cartão de crédito, né? Então a forma de pagamento aqui é um pouquinho diferente. Então tiveram que cancelar, porque também não estavam trabalhando, porque aqui está tudo fechado, as únicas coisas que estão abertas são restaurantes e farmácias. Então acabou afetando o meu trabalho mesmo assim. Então as minhas pacientes que estão no Brasil eu continuo atendendo, está tranquilo, né? Tranquilo
né, não tão tranquilo, porque a gente sabe que neste momento está todo mundo com o emocional afetado, né? Tem a questão da insegurança, de não saber o que vai acontecer. E aí ontem, quando eu e o Edu conversamos, ontem, né, Edu, que a gente conversou, tu me fez esse convite, eu disse, não, vamos falar sim, e aí eu já aproveito até para esclarecer algumas dúvidas a respeito de como as coisas vêm acontecendo aqui na Itália, e também que eu recebo muitas mensagens durante todo o dia dos meus amigos, dos meus pacientes, de familiares. Acabei de receber de uma ex-chefe minha também, que tem um restaurante, me mandou mensagem preocupada também. E eu fiquei super preocupada com a mensagem dela, porque ela disse que eles ainda estão trabalhando, ela está gripada, ela tem 2 filhos, e ela estava pensando em levar os filhos para a chácara com os pais, onde os pais delas têm chácara, né? Eu falei, não faz isso, né? Porque não sabe se os filhos podem estar em ou não e passar para eles, e a gente sabe que os idosos são os mais afetados. Então, eu fiquei preocupada. Sim. Deu uma instabilidade, mas voltamos. Infelizmente aqui, algumas pessoas ainda não tomaram consciência, não digo nem ciência, porque ciente todo mundo está, mas consciência de que é um caso grave, que é um caso que está acontecendo no mundo inteiro e que a gente precisa se prevenir para que isso não aconteça da mesma forma que está acontecendo nos outros países. É óbvio que chegou primeiro aí na Itália, primeiro na Europa do que aqui no Brasil, embora eu acredite que tenha muitos casos aqui, mas não se compara aos casos que tem aí com relação à taxa de mortalidade, que a gente sabe que está muito alta, com média aí de mais de 300, 400 por dia, e aí você pode confirmar até isso daí. E eu queria entender como que está sendo para você, para o seu marido, essa questão de como que vocês estão fazendo para trabalhar. A questão de revezamento, de saída, quanto tempo que você já está em casa sem sair, como que você vem lidando? Então, hoje é dia 20, né? A última vez que a gente saiu de casa foi dia 2, que eu tinha atendimento médico, mas nós só fomos e voltamos e ficamos em casa. Ainda não tinha o alerta, mas como eu moro com os meus sogros, eles têm acima de 60 anos, a gente já estava se precavendo, e eu tenho a bebê pequena também, ela já estava em casa. Então, desde o dia 2, né, a gente já está em casa. Um pouquinho antes disso, eu acho que foi dia 1º, dia 30, dia 29 de fevereiro, não lembro, a gente saiu com a bebê, só que a gente já estava com com algumas informações que estava chegando na Itália. Então, só para ter uma ideia, que não faz nem um mês que aconteceu isso, né? E aí a gente já estava com um pouquinho de medo, e a gente falou, vamos deixar ela em casa, nem vamos levar para a escola. Mas nem precisou, porque no outro dia já a escolinha disse que não ia mais se abrir, e a gente ficou com ela em casa. Então faz 18 dias que a gente está trancada em casa, né? Só sai uma pessoa por membro da família para comprar o que falta em casa. E aqui, na nossa cidade, a gente deu sorte, porque o prefeito, ele é super ativo, assim, ele colocou medo mesmo na população, ele mandou fechar os supermercados, não fechar, mas colocar a ordem, por exemplo, só podia entrar 4 pessoas por vez, né? Quando começou isso tudo, 4 pessoas por vez. Isso foi, acho que umas 2 semanas, quando ele colocou isso. Antes da Itália ter decretado alerta vermelho, então ele já agiu antes. E isso foi muito bom, porque, por exemplo, hoje aqui na minha região, que é a região da Campanha, que é como se fosse o Rio Grande do Sul, assim, dividido em regiões, como se fossem os estados no Brasil, né? Então, aqui na nossa região, hoje tem, acho que 600, né, Fábio? 600 infectados na Campanha, né? Na Campanha? Eu achei que era 600, ele me falou que o dado oficial de hoje tem quase 1.000 infectados, só na região, como se fosse só o Rio Grande do Sul, infectados, né? Mas na minha cidade tem 2 pessoas.
porque ele fechou tudo. Tanto que o meu sogro e a minha sogra, eles saíram ainda, saíam para fazer compras, e aí eles viam que tinha fila no supermercado e eles iam para outras cidades, e nas outras cidades vizinhas não tinha isso ainda. Então, aqui foi tomada providência antes, e a consequência disso é que 2 casos na cidade, né? E aí, claro, depois tudo piorou, e eu falo que o pessoal me pergunta, vocês fizeram estoque de comida em casa, né? Não deu tempo porque aconteceu tudo muito rápido. Na sexta, no sábado, escapou, digamos assim, a notícia que o governo ia declarar estado de alerta, estado de emergência, na Lombardia, que é onde tem mais casos, e no sábado, né? Lombardia na região norte, é onde tem mais infectados. Ia fechar. E aí, o que aconteceu? O pessoal que mora lá, obviamente, né, que tem familiares aqui no sul, ficaram com medo e pegaram um trem, pegaram um carro, pegaram um ônibus e vieram todos aqui para o sul, que é onde não tinha quase nenhum caso. Isso, obviamente, né, a gente está vendo o resultado agora, né? E aí o governo, para poder conseguir conter um pouco isso, né, no domingo de manhã declarou, então, a região da Lombardia estado de emergência, e quando foi de noite, ou no outro dia, eu não lembro, decretou toda a Itália como zona vermelha, zona rossa, como eles chamam, né, que é exército na rua, policiais, só entra, só fica na rua quem tenha, como se chama que é o documento? Pelo documento pelo Chile. É um documento que digo. É um documento oficial, eu não lembro o nome agora, que tu tem que declarar que tu está indo no supermercado, que tu está indo no mercado. Mas o problema é que mesmo tudo isso acontecendo, vou poder. O primeiro caso que eu até me perdi aqui. O que eu estava falando? Que fecharam aqui, né? Isso, daí o que aconteceu? Não deu tempo da gente ir no supermercado, porque um dia, no outro dia, já pegou tudo, e aí a gente não deu tempo de comprar. Mas é isso que eu queria também aproveitar esse espaço aqui, Edu, para falar para o pessoal no Brasil, tá? Que eu tô vendo muito que o pessoal tá comprando muita coisa, né? E se acontecer o que aconteceu aqui na Itália, não precisa, tá? Porque o abastecimento de comida e de medicamentos vai continuar igual. Então, se cada um pensar só em si, o que acontece? Quem tem muito dinheiro vai conseguir fazer ranchos gigantes para essa quarentena. Mas e quem não tem? Né? Eu fico pensando também naquelas pessoas que não têm, que não se precaveram, que não têm uma reserva de emergência. E aí vai no supermercado para comprar comida para uma semana, que é o que o dinheiro vai poder pagar, e não vai ter comida, porque não deu tempo, né, de ter o reabastecimento. Então, é para alertar também a população que a medida que o pessoal pode fazer é restar em casa, né? Ir ao supermercado, fazer as suas compras, de preferência fazer para uma semana, mas que não precisam fazer o que está acontecendo no Brasil, que é deixar prateleiras vazias, porque isso é não pensar no outro também, né? Sim. Isso tem acontecido bastante aqui com álcool em gel. Primeiro que aumentou absurdamente o preço do álcool em gel. Ontem o governador de São Paulo decretou que a partir de segunda-feira os supermercados devem vender álcool em gel pelo preço de custo. Então, eu não sei como está nos outros estados ainda, mas aqui em São Paulo vai ter que ser vendido a preço de custo, senão eles vão ser multados. Porque, imagina, vidrinho assim de álcool em gel, R$18, R$20, quando custava R$3, R$4, R$5 no máximo. Então, muitas pessoas, infelizmente, acabam se aproveitando da situação do desespero de todo mundo para querer ganhar em cima. Infelizmente, algumas pessoas que não tem essa consciência, né? Muita gente saindo com caixas de álcool em gel e é o que você falou, pô, eu vou usar 2, 3, para que eu vou pegar 50? Entendeu? Para que eu vou pegar um monte, sendo que eu só vou usar a quantidade pequena? E as outras pessoas que precisam também. Eu acho que a... Voltou.
Lúcia voltou agora, deu uma travadinha. Então, o que eu estava falando, por que as pessoas comprarem tanto? Tem gente saindo com 40, 50 álcool em gel para estocar, ou talvez para vender, e muita gente ficando sem, é o que você falou dos mantimentos. A pessoa vai e faz compra de comida para, sei lá, 3 meses, 4 meses, e aquele mais pobrezinho que só pode comprar por semana, porque é um autônomo, de repente, e ganha por semana, não tem condição de fazer uma compra do mês, ele não consegue comprar porque não tem mais nada. Exatamente, Tá? E assim, Edu, até tu me perguntou antes no início a respeito dos números, né? Se eram verídicos ou não, e eu vejo assim que o pessoal tá bem apavorado, e eu tenho familiares também, eles me perguntam todos os dias, porque tem muito fake news nesses momentos também, muitas notícias falsas, e aqui na Itália também tem muita notícia falsa, o que acaba deixando quem está em quarentena aqui já, né, tanto tempo numa situação de estresse, e aí tu fica lendo notícias falsas, né? Então eu queria dizer assim, ó, quem tiver dúvida pode me perguntar sobre os números oficiais aqui, porque a gente acompanha por fontes seguras, né? E quem está no Brasil também confira na Anvisa e tudo mais. Só que o que acontece? Por exemplo, aqui na Itália hoje os números, né, são 40 mil, mais ou menos quase 40 mil pessoas confirmados, né, positivos. Destes 40 mil, já morreram 3.500 pessoas, né? Ontem, fez uma semana que eu fiz um stories alertando o pessoal do Brasil. Ontem, quinta-feira, né? No stories que eu tinha feito, eu tinha falado que já tinham morrido 400 pessoas. Uma semana atrás. Então, hoje já o número, né, de 400 já subiu para 350. Em um único dia, morreu 475 pessoas. Em um único dia. Não. Em um único dia. Então, e eu anotei aqui, por exemplo, 70% desses casos aconteceram então, na região da Lombardia, né, que é a região no norte, assim, e também a região mais rica aqui da Itália. A taxa de mortalidade, eu acho que isso também é importante. Até eu pedi para o meu marido para ele escrever aqui para mim, porque ele acompanha mais de perto as notícias. A taxa de mortalidade que o pessoal fala, inclusive o nosso presidente e alguns influenciadores, o que me deixou muito indignada, porque, por exemplo, eu acredito que quem está nas redes sociais tem que alertar a população, não amedrontar, mas alertar, né? E não ficar divulgando notícias falsas. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade aqui na Itália é de 8%, que é o mais alto em todo o mundo, né? A taxa de mortalidade desse vírus deveria ser de 2%, que foi o que aconteceu na China, né? E aqui é 8%, é um número bem maior. E a taxa... Então, assim, ó, só para ver como não é uma gripe normal, que a gripe, aquela normal que a gente pega, a taxa de mortalidade é de 0,1%, né? E a taxa de mortalidade deste vírus, do coronavírus, é 2%, e aqui na Itália 8%. E por isso que eu fiquei muito indignada quando nem vou citar o nome para não dar popularidade, uma criatura dessa, falou sobre o ROI, né, que é a mortalidade muito baixa, e ele atinge principalmente idosos, né, como se nós não tivéssemos pais, como se nós não tivéssemos avós, né, como se nós não tivéssemos vizinhos, tios, e engana-se quem pensa que isso vai atingir só os idosos, porque o que está acontecendo na Lombardia, por exemplo, naquela região, Brescia, que é uma cidade aqui que está o caos, não tem médicos mais, né? Não tem mais lugares na terapia intensiva, né? Hospitais lotados. Por quê? Porque a mentalidade de algumas pessoas era essa, né? É como uma gripe normal, então a gente pode sair para caminhar, a gente pode sair para, sei lá, para visitar um parente, porque é uma gripe normal, só que a gente sabe que não é uma gripe normal, né? E o que vai acontecer? As pessoas vão ser entubadas, né? Vão para terapia intensiva. Meu marido até escreveu aqui, a cada 8 pessoas, uma vai para terapia intensiva.
E a gente sabe que nem todos os hospitais são equipados com um número grande de leitos na terapia intensiva, né? E aí as pessoas sobrevivem quando vão para terapia intensiva, muitas pessoas. Só que ficam 5, 6, né? Às vezes até um mês em terapia intensiva. E aí o que vai começar a acontecer depois que lotar tudo com as pessoas né, acima de 60 anos ou pessoas que estão no grupo de risco, né? Vai contaminar um jovem, porque os jovens também são contaminados, que vai estar com a imunidade baixa, vai precisar ir para terapia intensiva, não vai ter posto, e aí vai começar a mortalidade nessa faixa etária também. Então, por isso que é importante também alertar. O que aconteceu? Né? Não sei se tu quer fazer alguma pergunta, porque eu fico falando, né? E às vezes eu queria fazer alguma pergunta. Tá. Pode falar. Então, assim, ó, meu marido até escreveu aqui, quando aconteceu na China, lá na cidade de Wuhan, como que eles fizeram para controlar? Que é isso que o pessoal está perguntando, né? E já tem vários médicos da China aqui na Itália, para ajudar nessa situação. E quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles falaram é que o que estão fazendo errado é que ainda tem gente nas ruas. Ainda tem gente. Né? Na China não tem. Eles fecharam tudo, só supermercado e farmácia. Aqui, por mais que tenha policiais, tenha exército na rua, ainda tem pessoas que acham que tem que fazer a sua caminhadinha, que tem que levar o cachorro para caminhar, entendeu? Coloca a sua vida acima de todos os outros. Né? E é isso que eu queria dizer para quem está no Brasil, gente. Né? Fica em casa. Não estão de férias. Não é porque é porque eu sei que tem muitos lugares que os shoppings estão abertos, parques estão abertos. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Muitos casos estão suspeitos e não foram confirmados por falta de testes, mas precisam conscientizar. Exatamente, né? E é isso que os médicos chineses eles falaram aqui da Itália. Por que essa mortalidade tão alta na Itália e na China não foi tão alto assim? Porque o que eles fizeram lá em Wuhan? Eles fizeram um teste em todo mundo. Todo mundo que estava com uma mínima suspeita ou que entraram em contato com outras pessoas, eles fizeram eles chamam de tampões, né? Que é o teste, e deixavam em casa, em quarentena. E se saísse, ia para a cadeia. Entendeu? Em menos de um mês, eles conseguiram controlar a situação. Aqui, ainda não chegou no pico. Morrem quase 500 pessoas por dia e não chegou no pico. A situação. O problema é também a questão que aqui a gente não tem teste para todo mundo. Um país muito grande, nem nos hospitais privados, nos particulares, nem nos públicos, quanto mais nos públicos, tem teste para todo mundo. Então, acredito que a situação pode se agravar ainda mais se as pessoas continuarem saindo para a rua. Então, a semana do home office, o objetivo principal era realmente de conscientizar as pessoas a ficarem em casa, de tentar trabalhar em casa. Óbvio, tem profissões que você não consegue, que você tem que estar presencialmente, mas quanto mais você conseguir ficar em casa e conseguir trabalhar da sua própria casa, melhor é para todo mundo, para você, para sua família, para as outras pessoas que estão mais vulneráveis, né, mais expostas, que tem maior risco de contaminação. Tá? E o que eu queria que você falasse um pouquinho é como é que você trabalha hoje, como é que você está fazendo para alinhar a família com o trabalho e quais são as ferramentas que você usa hoje para trabalhar em home office, como é que você tem hoje? Então assim, hoje eu trabalho 100% home office, né, 100%, e como que eu trabalho? Eu trabalho com a plataforma Zoom e pelo WhatsApp também. Eu tenho muitos pacientes que já são mais idosos ou que não... e por isso que eu fico, né, assim, muito, muito incomodada com toda essa situação, porque eu tenho vários pacientes que têm mais de 60, que têm 70, que têm 65, então eu fico muito preocupada com esses pacientes. E
E eles não lidam muito bem com tecnologia, por exemplo, para instalar o Zoom, para eles já é um pouquinho mais difícil, sendo que é uma ferramenta fácil, né? Mas para eles é um pouquinho mais difícil. Então eu utilizo o WhatsApp, né? Já fiz atendimento via Instagram, como a gente está fazendo aqui, né? Já fiz atendimento, mas a maioria dos casos eu atendo ou pelo WhatsApp ou pelo Zoom, né? E a plataforma, e é super tranquilo, né? Tanto que antes o nosso conselho proibia o atendimento, né, dos pacientes. Agora, depois do coronavírus, eles liberaram os atendimentos, com algumas ressalvas, obviamente, mas como eu atendia, porque eu sou coach também, além de ser nutricionista, eu sou coach, né? E aí eu atendia os meus pacientes, com a parte de coaching, que é a parte mental, a parte de mudança de mentalidade, né? E, obviamente, como eu sou nutricionista, eu dou orientações nutricionais, né? Mas é uma coisa um pouco diferente do que até eu brinco, quando tu vai numa nutricionista é assim, aí o pessoal até dá risada, mas tu não é nutricionista? Tipo, não, eu sou nutricionista, nunca vou deixar de ser nutricionista, mas eu sou coach também, então eu consegui unir as duas coisas. E assim, e aí isso é muito legal, porque eu consigo associar a minha vida privada e a minha vida profissional, né? Eu tenho uma bebê pequena, que tem 1 ano, depois de amanhã vai fazer 16 meses, né? E o Edu sabe, porque às vezes eu falo que estou conversando com ele aqui, né? E aí eu digo, só um pouquinho, Edu, aí eu vou lá, pego ela, dá um grito, né? E essa semana também eu estava fazendo uma live, aí ela entrou aqui, onde eu atendo e tudo mais, eu tive que pegar ela, acabei a live dando de mamar para ela. A vida real, né? Mas isso permite com que entre um atendimento e o outro eu consigo dar mamar para ela, consigo, né, dar as papinhas, consigo dar atenção, consigo levar ela no parquinho, e isso só quem trabalha em home office consegue fazer, né? Isso é a parte boa e a parte que eu decidi que eu invisto, que eu vou investir. Eu também trabalho com produtos digitais, agora estava previsto o lançamento, vou ver se eu consigo manter o lançamento de um produto digital de emagrecimento também, trabalhando as características das personalidades das pessoas. Então, é assim que eu trabalho. Legal. Para quem não conhece muito, ela falou do Zoom, tá? O Zoom é uma ferramenta de atendimento online onde você pode entrar com até 100 pessoas. Existe a versão gratuita do Zoom e a versão paga. Na versão gratuita, você consegue entrar 1 a 1, como eu e a Lucéia estamos fazendo, por tempo ilimitado. E você também consegue gravar essa sessão. Então, por exemplo, se nós estivéssemos pelo Zoom agora, a gente poderia estar gravando essa sessão, como a gente faz, inclusive com as nossas mentorias que eu faço com a Lucéia. A gente grava a sessão, eu posso permitir gravar, então ela grava e salva no computador dela, só dá para gravar no computador, e eu posso gravar aqui do meu lado também. Ou então só eu gravo e eu mando para ela, via WeTransfer, ou via, que é uma outra ferramenta de envio de arquivos, ou via YouTube mesmo, subir para o canal do YouTube lá como não listado, e ela assistir do meu próprio canal, até mesmo baixar. Tá? Eu tenho um curso de Zoom passo a passo, onde eu ensino as pessoas a atenderem pelo Zoom, onde eu ensino as pessoas a fazerem sessões online, ou até mesmo só para entrar, como você disse. Meus pacientes são mais idosos e eles não têm um pouco mais de dificuldade. O primeiro módulo do curso, que é um módulo onde eu ensino como baixar, como instalar e como entrar em uma sessão, eu vou liberar esse módulo gratuito para vocês, para todo mundo que quiser baixar. Legal. Então eu vou deixar o link na minha bio, vou deixar o link na bio, vou deixar o link aqui na descrição do YouTube também, para vocês se cadastrarem gratuitamente e poder utilizar o Zoom para fazer essas reuniões. Para fazer 1 a 1 é por tempo ilimitado, você consegue fazer 2, 3, 4 horas de atendimento. Agora, supondo que você seja professor, mentor, seja lá o que for, coach, você quer fazer uma reunião em grupo, a versão gratuita dele é de até 40 minutos de sessão.
Então, a versão paga começa em $15 e aí você pode colocar até 100 pessoas na sala. Então, para você que é coach, terapeuta, palestrante, professor de idioma, qualquer que seja a atividade que você precise reunir um número grande de pessoas, essa é a ferramenta que eu uso para fazer as mentorias, para gravar meus cursos hoje. Então, é uma ferramenta muito bacana. E eu vou disponibilizar para vocês, e até para vocês, se você quiser passar para os seus pacientes, seus clientes, esse treinamento gratuito. A pessoa vai entrar, vai aprender como baixa, como instala, como que entra numa sala. Enfim, o básico, o passo a passo do Zoom, é importante que todo mundo saiba nesse momento. Isso, e é legal isso. É legal isso, porque assim, depois que acabar, que passar tudo isso, né? O mundo ele vai mudar. Ele vai mudar, né? E o pessoal, muita gente vai perder o emprego, infelizmente, né? Quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa pessimista. Eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre tentando ver a melhor, a parte melhor das coisas, né? A parte boa das coisas. Só que, infelizmente, gente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Quanto mais informações a gente tiver, quanto mais a gente se preparar, melhor, né? Por isso que eu tô fazendo lives a semana toda, não só para alertar o pessoal, para orientar, para falar o que a gente está passando aqui. A minha mãe me fala, filha, mas tu tá sempre rindo, parece que não tá acontecendo nada. Eu digo, não, tá acontecendo, né? Mas eu não vou ficar me lamentando sempre com a senhora, bem pelo contrário, eu quero que a minha mãe fique bem lá, bem guardadinha lá na casinha dela. Mas eu não vou ficar alarmando ela. Mas a gente tem que ser realista. E o mundo vai mudar. E as profissões vão ter que ser reinventadas, né? E as pessoas vão ter que olhar para dentro de si, ver os talentos que muitas vezes estão escondidos lá, vão ter que se reinventar. E o mundo digital vai ser uma das formas do pessoal conseguir se manter, conseguir ter renda, conseguir, assim como eu, se reinventar, né? Porque eu vim para um país novo, ainda não consegui fazer o reconhecimento do meu diploma, e o digital me salvou. Né? Apesar de eu ter feito toda a minha reserva de dinheiro, me programado e tudo mais, eu não precisei passar nenhum aperto, porque eu trouxe meus pacientes e meus pacientes foram trazendo mais pacientes e os clientes foram trazendo mais clientes e eu consegui me estabilizar muito bem no mundo digital. E eu acredito que muitas pessoas vão fazer isso também. Então, aproveitar também esse tempinho para estudar, né? Para se informar, né? Não ficar em paranoia. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Eu e meu marido, a gente divide o nosso tempo entre trabalhar e a Isabela, né? A gente brinca que tem um cronômetro, 1h30. Aí, tá, agora eu tenho que atender um paciente, é mais 1 hora. Tá, agora é minha vez. E a gente vai trocando, assim. E a parte boa de estar em casa, né? De poder fazer isso de casa. Tanto que, assim, eu não senti tanto essa falta de liberdade como muitas pessoas estão sentindo aqui na Itália, como muitas mulheres, que eu participo de alguns grupos de mulheres, porque eu saía de casa praticamente para 2 vezes ao dia, para levar a Isabela na creche e de tarde para fazer minha caminhada junto com ela. Né? Então, eu trabalhava em casa, então eu já estava super habituada assim, a trabalhar em casa, acordar de manhã, já ver o que eu tenho para fazer, quem eu tenho para atender, então é tranquilo. Mas eu vejo muitas pessoas surtando já, porque é muito ruim, né? É muito ruim. E a parte boa, se dá para tirar uma parte boa disso, é a gente conseguir alertar quem está no Brasil, porque ainda está chegando, as coisas estão começando a acontecer no Brasil. O contágio desse vírus é muito rápido, é muito rápido. Então, alertar mesmo o pessoal para ficar em casa, né? Deixar, a Ana perguntou ali, né, a questão do álcool em gel também, né? Não precisa se desespero louco pelo álcool em gel, lave bem as mãos, né? A máscara acabou já em vários lugares, então não tem problema, evite ficar em contato com pessoas. Evite sair, evite visitar. Semana passada, a minha família postou uma foto, eu sou do Sul, né? Aí, uma foto do churrasco da família lá num domingo. Eu fiquei puta, eu fiquei muito indignada.
Ao invés de dizer, ai, que legal, família unida. Fui lá e falei, olha, gente, vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar. A gente não está em tempo de ficar fazendo reunião de família. Né? Não está em tempo de fazer reunião de família. Tem que cuidar. E quem está no grupo de risco tem que cuidar. Tem que se cuidar mais ainda. E quem... eu estou vendo uma movimentação do pessoal que aconteceu aqui na Itália, que está acontecendo no Brasil, que eu também estou achando muito legal, que é os jovens se disponibilizar a ir fazer compras para as pessoas mais idosas, né? Eu estou achando isso muito legal. Tem que propagar isso, a gente tem que cuidar dos nossos velhinhos também. E uma das coisas que hoje a gente estava conversando, aí meu marido também, a respeito da mortalidade aqui na Itália ser tão alta, é que aqui eles dão muito valor aos pais e aos nonos, né? Os netos, eles são muito apegados aos nonos. Então, eu acho que isso também foi um fator de difusão grande aqui na Itália, porque eles estão sempre reunidos, mesmo quem não mora com os pais, vai visitar todos os dias, ou vai comer pelo menos uma vez no dia na casa dos pais, e ver os pais e tudo mais. E então isso também eu acho que foi um dos fatores de difusão, porque no restante do mundo, faz 18, tu vai morar sozinho. Aqui, 40 anos ainda tá morando com os pais, né? E tem a parte legal que é da família unida, mas ao mesmo tempo foi, né, um dos causadores disso também. E a respeito do contágio que a gente estava falando também, se a mortalidade ser tão alta, é a questão do que ainda tem muita gente que não fez o teste. Muita gente que está chegando nos hospitais e que estão morrendo e só vão fazer o teste quando, né, já está indo para terapia intensiva. Então, a gente acredita, e tem uma estimativa, eu já estava lendo, que tem mais de 150 mil contagiados aqui na Itália. E não 40 mil. Nossa. Então, assim, a taxa vai disparar. O pico é para ser daqui 2 semanas. Então, daqui 2 semanas é para estar morrendo mais de 2 mil pessoas por dia, se eles não conseguirem se conscientizar. E aqui tinha estrutura. Aí eu fico muito preocupada, porque no Brasil a gente não tem uma estrutura tão grande como tem aqui na Europa, e está todo mundo morrendo de medo, né? Exatamente. A Itália é um Brasil de primeiro mundo, né? É um país de primeiro mundo. Agora aqui a gente não tem a mesma estrutura de hospital, de atendimento, ou até de primeiros socorros, inclusive, que tem na Itália hoje. E óbvio que o Brasil, a questão do tamanho é muito maior, a questão de área, né, é bem maior do que a Itália, e nós temos muitas regiões que são muito pobres aqui, então custa chegar a atendimento, e a gente fica pensando realmente nisso, de como que as pessoas serão atendidas, né, e é difícil as pessoas se conscientizarem disso, e pensar, você falou, churrasquinho no final de semana, esquece. Essas saidinhas, mesmo que seja para fazer uma caminhada, esquece. Porque não tem o que fazer mais. Aqui na minha cidade, eu moro numa cidade que tem 40 mil habitantes, que é em Mairinque, interior de São Paulo. E do lado tem São Roque, que é uma instância turística. Então, o prefeito ontem anunciou, estão todos os estabelecimentos fechados nesse final de semana, só vai abrir supermercado e farmácia. Então, quem abrir vai ser multado, quem abrir vai realmente sofrer as consequências, vai ter a licença, não, alvará de funcionamento cassado. Então, isso deveria ser feito por todas as cidades do Brasil, todas, sem exceção, porque a gente está vendo o que está acontecendo aí na Itália, a gente está vendo o que está acontecendo no resto do mundo, e aqui ainda está no começo, ainda a gente tem um certo controle sobre as coisas, que aí já é mais difícil, em outros lugares já está muito mais difícil. Tá? Então, eu peço para você que está assistindo que você leve isso a sério. Você leve muito a sério, porque não é brincadeira. E quanto mais você puder ficar na sua casa, quanto mais você puder ficar isolado e trabalhar em casa, assim como eu estou fazendo, como a Lucélia está fazendo, a semana do home office é para isso, é para orientar você. Como é que você tem que trabalhar em casa? Eu já falei do Zoom,
teve uma pessoa que perguntou se eu ia postar o link aqui. O link vai estar na bio do meu Instagram ou lá no meu site. Entra no meu site, educação.com, tem lá a parte de serviços, tem um treinamento, como instalar o Zoom gratuito. Lá no meu site, entra lá que você tem acesso a esse treinamento gratuito também. Tá? A gente tem um tempinho ainda? Mais alguma coisa? Eu queria... Temos um tempinho, daqui a pouco o Instagram... Já tira. Então tá. Não, é só para falar rapidinho aqui. Ontem, por exemplo, eu atendi... Não, temos mais quase 20 minutos. Um paciente que ele tem 70 anos, né? E aí ele me pediu assim, orientações e eu fiquei muito feliz porque a pessoa que trabalha lá na casa para eles, né? Que ajuda eles lá na casa, ela tomava todas as medidas de segurança já, né? Só que, e quais foram, assim, eu acho legal falar sobre isso. Então, ela pega a lotação, né? E a gente sabe do risco, mas ela disse que ela usa máscara, ela proibiu visitas na casa dela, porque ela falou que ela trabalhava com pessoas mais idosas. Então, ela proibiu visita na casa dela, ela não visita ninguém, ela sai do trabalho e vai para casa, da casa para o trabalho, ela diz que, né, é um sacrifício que ela está fazendo, mas se ela fizer isso agora, ela vai manter o trabalho dela depois, né? É por eles, é por ela também que ela está fazendo isso. E aí ela está fazendo exatamente o que eu vou falar agora, que é para o pessoal que quem precisa sair de casa fazer. Vai ao supermercado, volta. Então, é usar a máscara, né? Ir ao supermercado uma vez na semana, não ir todos os dias, né? Usar um sapato específico quando chegar, tirar o sapato, porque o vírus ele fica na superfície, então se uma pessoa espirra para baixo, né, faz assim, espirra, está contaminado, pisou, é como uma gripe, né? Aqui nesse caso a gente pode falar como uma gripe da dispersão dele. Levou para dentro de casa, tá? Ele sobrevive. Então, chegou em casa, tirou o sapato, coloca o sapato para lavar. A gente está fazendo isso aqui em casa. Usa a luva, chegou em casa, tira a luva, tira a roupa, bota para lavar, né? Parece ser uma coisa surreal isso, mas está acontecendo, acontece, e quanto mais a gente tomar precauções, melhor é, né? Não tomar medicamentos por conta própria, né? Anti-inflamatórios, por exemplo, ibuprofeno, pode piorar a situação. Uma outra coisa que eu acho legal falar é se sentir, né? Tá com tosse, tá com sintomas de gripe, porque é muito parecido. É uma gripe, né, gente? Na verdade, assim. Só que os sintomas são bem mais acentuados. Mas se vê que tá começando a ficar com falta de ar, espirrando e tudo mais, não vá ao médico. Não vá. Porque se tu vai no consultório, tu pode estar contaminando o médico, se tu vai no hospital, tu pode estar contaminando outras pessoas que estão lá com outro tipo de atendimento. A gente sabe que normalmente a gente já, né, nos hospitais já são lotados com outras patologias também, com pessoas que têm deficiência imunitária. Então não vá. Fique em casa, né? Se precisar, chame. No Brasil a gente tem a SAMU, chama a SAMU. E aí eles vão dar a orientação correta para você. Porque aí se tu vai ficar dentro de casa, eles vão te passar os medicamentos, vão ficar te monitorando, né? Tem a Cris, uma colega nossa, uma amiga minha aqui, ela estava no final de semana na casa da irmã dela, e lá no prédio tinha uma pessoa contaminada. E ela chegou no trabalho e ela começou a espirrar, não se sabe se é gripe ou não, mas, enfim, né, decidiram deixar ela de quarentena em casa, e ela falou que ontem a vigilância sanitária foi lá para conversar com ela, dar as orientações. Não fizeram teste, então eu acho que isso também é uma coisa que no Brasil não vai ter tanto teste para fazer, assim como aqui na Itália também não tem tantos testes, né? Tem bastante, mas não é como na China, que eles fizeram em todo mundo. Então isso também já vai dificultar um pouquinho. Então não fizeram, mas deixaram ela em casa. E ela fez certo, né? Ela não correu para o hospital porque estava com uma gripe ou porque estava com medo. Tá? Então, alertar a população para isso. O medo, ele é o pior conselheiro do mundo. Todo mundo manter a calma e fizer a sua parte, a gente sai disso. Agora, se a gente entrar em desespero e agir com a emoção, a gente só piora as coisas. Né? Edu, tinha alguma coisa que eu queria perguntar?
que eu acabei te cortando, talvez. Não, na verdade, o que eu queria saber realmente era com relação a isso, essa questão do trabalho, como que estava indo, como que você estava alinhando isso com a sua família. Tem que ter esse entendimento. Ontem eu falei sobre isso na live, de você combinar com a sua família. Então, olha, eu vou ficar na parte da manhã, de manhã eu não tenho atendimento, o marido fica na parte da manhã, eu fico à tarde, ou de tal horas a tal horas eu fico com meus filhos, e depois é você que fica. Então, ter isso combinado entre a família, até porque muitas pessoas não trabalham nesse formato, e tudo é novo, tudo é novidade. Muitas pessoas que começaram a trabalhar agora não conseguem gerenciar o tempo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias também, sobre essa questão de gestão de tempo, de organização, de produtividade, como que você faz para ser mais produtivo, questão de ferramentas. Então, nos próximos dias, o Magno também, que entrou na live e acabou saindo, o Magno vai falar sobre essa questão da mentalidade de você trabalhar no office. Como é que você tem que pensar, não só para as pessoas que estão empregadas, que estão trabalhando já numa empresa, mas também para as pessoas que de repente perderam o emprego. E não tem, hoje não adianta você sair para procurar emprego, porque são poucas as pessoas, ou melhor, poucas as empresas que estão contratando presencialmente, até por conta disso. Então, não tem emprego. Não tem emprego presencial hoje. Todo mundo está partindo para online. E foi o que você falou, isso vai passar, mas a mentalidade das pessoas ela vai mudar. Porque todo mundo vai ficar com o pé atrás. E se acontecer de novo? Então, foi como você falou, quando surgiu a notícia, você nos preocupou muito, até porque você já trabalhava em home office. Eu também. Eu trabalho oficialmente em home office 100% desde 2013. Já pensando em um dia, de repente acontecer alguma coisa assim, e aí até pesando uma série de coisas, questão de custo de transporte, de deslocamento, estacionamento, comida. Meu carro fica na garagem aí, às vezes a semana inteira, porque eu procuro ir ao menos possível no mercado, e aí fica a semana inteira parado. Olha a economia que eu estou tendo. Então, tirando essa parte da questão da doença, da pandemia e tudo mais, começa a pensar no que você consegue trabalhar em casa, mesmo iniciando como um plano B, como eu comecei há 7 anos atrás, como um plano B. Era um plano B eu trabalhar em casa, eu tinha o meu emprego formal, eu trabalho como programador, como analista, e eu tinha como plano B trabalhar em home office. Eu prestava serviço em casa à noite para os meus clientes, foi quando eu migrei. Eu mudei 100% home office em 2013. Então, comece a pensar o que você pode fazer. E amanhã eu vou falar sobre a questão das profissões. O que é que você pode fazer em casa? Quais são os profissionais que conseguem trabalhar em casa? Ou para você que está buscando uma ocupação, buscando um emprego ou algo que possa ser feito em casa, amanhã eu vou te dar várias opções disso, tá? Várias opções do que você pode fazer se você está buscando, várias ideias do que você pode fazer para trabalhar em home office. Certo? Aqui a Suelen falou, né, que todas as cidades deveriam fazer, né? E mesmo se o prefeito não fazer, cada um se conscientizar. Exatamente isso, né? Tem que... Se cada um fizer a sua parte, a gente sai ganhando. A Ana colocou, a saúde mental é essencial neste momento, difícil é manter, né? Exatamente isso, Ana, a gente sabe que é difícil. Ontem, aqui na Itália, a gente tem uma psicóloga, a Vanessa Guzmão, que ela tem um trabalho bem legal, e aí ontem a gente teve um encontro com ela também. No sábado a gente teve um encontro com ela também, a gente conseguiu debater um pouco. E o que a gente vem conversando nos grupos de WhatsApp nosso aqui na Itália é cuidar, assim, para não colocar muito, não sobrecarregar muito com notícias muito negativas, né? Muito pesadas, assim, e aqui cabe, né, a gente conseguir diferenciar a realidade, né, do terrorismo. Porque uma coisa é tu ficar só vendo noticiário, vendo as notícias que estão acontecendo,
e o que não está acontecendo, e o ser humano é cruel, ele acaba colocando muito fake news e às vezes inventam vídeos, inventam notícias e acaba circulando e acaba deixando pessoas. A mãe foi uma que me mandou um áudio que o pessoal, uma moça tinha mandado, dizendo que uma amiga morava em Milão e que acontecia isso e aquele outro. Então, é o que a gente tem trabalhado nos grupos, é isso. Cuidar muito das notícias, né? Escolher, vou olhar o jornal uma vez no dia e deu. Tanto que aqui tu viu, né? Quem me atualizou foi meu marido, né? Eu olho o jornal um pouquinho, mas não é tanto. Nos grupos eu procuro colocar coisas engraçadas quando eu vejo alguma charge, quando eu vejo alguma coisa, ou quando alguém me pergunta algo, ou que eu quero compartilhar alguma coisa que eu vejo assim, que é essencial, né? Por exemplo, dar uma dica de como... Oi, Dai! Como melhorar a imunidade, como conservar os alimentos nessa época. Então, eu vou lá e compartilho. Mas eu recebo muita coisa muito negativa e eu vejo que os grupos acabam compartilhando muito isso, né? E isso acaba entrando na mente das pessoas, elas acabam se apavorando e mudando muito o seu estado mental. E nos primeiros dias aconteceu isso comigo também, tanto que teve um dia que eu estava muito estressada, muito angustiada, que eu tive que desmarcar 2 pacientes, né? Afetou o meu mental, porque eu pensei, como que eu vou ajudar aquelas pessoas se o meu mental não está legal, né? Então, neste momento aqui, é um outro apelo, aproveitar o espaço aqui, para falar exatamente isso, né? Compartilhe coisas boas, né? Compartilhe alegria, converse com seus familiares, né? O pai e a mãe não vão poder ser visitados nesse final de semana, o vô e a avó vão ter que ficar na casinha deles lá, mas manda uma mensagenzinha, liga, né? Eu ontem aqui, mãe, queria fazer um pão, qual que é a receita? Sabe? Algumas coisinhas eu sabia, só que mesmo assim eu estava incentivando para que ela ficasse ali dando risada, conversando, sabe? Porque isso a gente pode fazer, né? Isso a gente pode fazer também. E ficar em casa, né? Ajudando, clareza, consciência e foco, exatamente, né? É isso que a gente pode fazer. A Ana tinha perguntado como manter o estado mental. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita sorte. Eu tenho muitos pacientes, eles me mandam mensagem todos os dias, muitos amigos, ex-pacientes, né? Pacientes que eu nem atendo mais, mas me mandam mensagem perguntando como eu estou, como a Isabela está, né? E isso é muito gratificante, isso ajuda muito o sistema imunológico também. O amor, né? Vamos espalhar, não espalhar o vírus, vamos espalhar o amor. Sim, sim. Utilizar a internet a seu favor, utilizar o digital a seu favor, ligar para as pessoas, fazer uma chamada de vídeo lá no WhatsApp, no FaceTime, no Skype, seja lá o que for, mas procurar estar próximo virtualmente, para que as pessoas também se sintam acolhidas e não se sintam tão isoladas. A tosse já assusta, né? Eu também estou com um pouco de coriza. Eu acho que isso acaba tendo psicológico. Eu estou com um pouco de coriza e estou tossindo. Mas graças a Deus não tenho febre, não tenho nada, então vou procurar o médico. Bem, semana passada eu estava conversando com uma paciente minha e eu mandei um áudio e aí meu marido tossiu. E ela falou, tem alguém tossindo perto de ti? Eu digo, não, mas é porque ele pegou um pouquinho de frio da sacada aqui. Gente, água, muita água. Não esqueçam de beber água. Eu falo sobre isso em todas as lives. Isso aqui regula o teu organismo. Isso aqui não deixa com que você tenha uma série de doenças, regula teus hormônios, regula uma série de coisas. As pessoas não têm noção do quanto a água é importante. Eu tomo umas 3, 4 garrafas dessa só aqui no escritório. Porque meio litro. Então já dá 2 litros para que eu tomo em casa. Então, no mínimo, umas 4 dessas por dia eu tomo aqui no escritório. Eu deixo do lado. Você está trabalhando, você que vai trabalhar em home office, pega uma garrafinha, não precisa ser, uma garrafinha normal, pede, coloca aqui do lado,
E assim você vai lembrar de tomar água. Porque a gente esquece, a gente às vezes fica o dia inteiro para falar, não tomei água hoje. E isso pode ajudar muito a questão também da prevenção. Manter o seu corpo hidratado, manter o seu corpo com muita água. O nosso corpo hoje, 70% é água. Então você precisa de água para se manter hidratado, para manter o funcionamento do cérebro bem. Ó, eu, que sou digital falando disso, agora falando com o nutricionista, que provavelmente vai falar a mesma coisa. Tome água, tome bastante. Exatamente. E Edu, assim, aproveitando que a gente ainda tem acho que 4 minutinhos, eu quero só fazer um outro alerta, tá? Porque eu vi a doutora Jussi, que é uma farmacêutica, que fez uma live comigo essa semana, e a gente conversou um pouquinho sobre os medicamentos, sobre imunidade, sobre suplemento. Mas, enfim, só para falar assim para o pessoal, tá? Que hoje eu tenho 2 amigos médicos que me mandaram mensagem hoje de manhã ainda, né? O Adriano e a Claudinha. Me perguntando como que estava a situação aqui, até porque, né, bate um pavor também, né? Já morreram 5 médicos novos. Né? Não novos assim, mas tão novos, assim, mas que estavam na linha de frente ali, que não estavam naqueles fatores de risco lá de 80 anos. E aí eles estão preocupados, obviamente, né? Porque eles trabalham diretamente com pacientes em hospitais. E aí conversei com eles também e eles me perguntaram a respeito de medicamentos que estão utilizando aqui. E aí eu passei para eles o que eles estão utilizando. O que sai na mídia, né? O que a gente sabe. E aí o que acontece? Não comprar medicamento se não tem receita, se o médico não orientou. Nada de ficar esvaziando farmácia porque viu na mídia que tal remédio combate o coronavírus. Não existe cura, não existe um único remédio que vai curar. Tá? Não existe vacina, não existe. Tem testes e quem vai estar administrando esses testes são os médicos. Então, assim, nada de o pessoal olhar na mídia e ver tal remédio correr lá na farmácia. Porque eu tenho uma representante comercial que também é minha paciente, que falou, Lu, eu tô apavorada. E às vezes até o próprio pessoal das farmácias comprando, sabe? Assim, estoques muito grandes desse medicamento, que daqui a pouco, né, vai estar vendendo a preços exorbitantes, como estava acontecendo com a questão do álcool em gel. Então, responsabilidade de novo, né? Responsabilidade de novo, e se cada um fizer a sua parte, né, dar as suas mãos virtualmente, a gente sai dessa. Agora, se cada um pensar no seu umbigo, pensar que tem que sair, que eu não aguento mais, que eu não tô nem aí, porque eu não tenho mais vô, porque eu não tenho mais pai, daqui um pouco pode ser você que precisa de um leito de terapia intensiva e não vai ter. Né? Então, vamos fazer a nossa parte, que é a melhor coisa. E também dizer que eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode me perguntar, pode ir lá no meu direct, que eu respondo todo mundo. Pode me perguntar, tá? Legal. Querido, nós temos, acho que só mais 2 minutinhos. Eu quero te agradecer por todas as informações. Quero te agradecer por todas as informações que você compartilhou, principalmente nessa questão de trabalhar em casa. A Semana Home Office foi criada realmente para isso, para alertar as pessoas e até dar aquela viradinha de chave. Olha, eu posso fazer de casa, eu posso trabalhar aqui sem me arriscar. E mais uma vez eu te agradeço. Se você ainda não segue a Luceia, segue aí lá no Instagram, luceia.nutri, né? Luceia.nutri. Segue ela, manda um direct para ela, contrata ela se você quiser emagrecer e quiser fazer também seu processo de emagrecimento aí em casa. Aproveita que você tem bastante tempo para fazer isso agora. Pensar na saúde, pensar no seu bem-estar, no bem-estar da sua família. Tá bom? Minha querida, muito obrigado mais uma vez. E amanhã nós temos o 4º dia da Semana do Home Office. Amanhã a live será às 19h30, horário de Brasília. A live tanto no Instagram quanto no YouTube. Amanhã, live às 19h30, tá bom? Acho que a Luceia deu uma travadinha aqui, a conexão dela tá meio instável, voltou aí agora. Então, amanhã, às 19h30, quarto dia. Eu achei que tinha caído já. Então é isso, gente. Obrigado, Luceia, mais uma vez. Boa sorte aí. Muita saúde para vocês. Deus abençoe vocês.
E, mais uma vez, agradeço você por estar aqui, assistindo a gente, acompanhando a semana do home office. Se você quiser acessar as outras lives, entra lá no bloghomeoffice.com. bloghomeoffice.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube e vou deixar lá na bio do meu Instagram também. Tá bom? Gente, gratidão por terminando nosso tempo. Obrigado. Um grande Obrigada abraço a todo para mundo. você, para toda a sua família. Tá. E a gente se vê amanhã, no 4º dia da semana do home office. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.